Esse episódio de número 14 da 7ª temporada de Outlander foi muito melhor do que o episódio anterior que a gente conversou aqui no canal, que não foi nada lá essas coisas. E um dos motivos para esse episódio ter sido tão bom é que a própria autora dos livros, a Diana Gabaldon, escreveu o script desse episódio. A gente consegue ver diálogos bem mais interessantes, personagens que a gente não conhecia sendo apresentados pra gente nesse episódio. E as coisas acontecendo com um ritmo que dá pra gente entender e que os detalhes dessa história ficam claros o suficiente pra gente conseguir acompanhar e gostar mais ainda desse episódio. O episódio começa com uma lembrança que o Lord Jon tem de uma conversa que ele teve com o Hal. Quem é o Hal? É o irmão do Lord Jon. O Hal que é o nobre dessa família, o Hal que tem uma importância grande ali no exército. E foi muito bacana ver esse personagem finalmente aparecendo, porque ele tem uma presença muito forte nos livros. E a conversa começa ele falando que ele tá com gota, né? Que não é de se esperar devido à forma com que ele se alimenta. E eu tinha uma visão do Hal, gente, como se fosse assim, parecendo o Duque de Sandringham, não sei se vocês lembram, assim, um pouquinho mais cheinho e tudo mais, justamente por esses hábitos alimentares dele. Ele também tem asma, tem situação em que a Claire cuida dele nos livros em relação a isso. E a aparência dele me surpreendeu aqui um pouco, mas foi muito bom ter ele aqui, pelo menos nesse flashback. Porque nos livros, tudo que está acontecendo nesse momento lá nos Estados Unidos, nas colônias da América, o Hal está presente. E a conversa que eles têm é justamente sobre o que está acontecendo nessas colônias da América, que querem a independência. E o Hal é totalmente contra isso e quer justamente dizer que ele não pode ir devido à situação de saúde dele, então eu acredito que ele não vai aparecer mais devido a essa fala que ele falou que ele não pode ir, mas que ele pode mandar o Lord Jon. E o Lord Jon fica até preocupado em falar, olha, tem os seus 2 filhos lá, que é o Henry e o Ben. E o Hal, ele tem esses 2 filhos, o Henry a gente já conhece, tem o Ben, tem o Adam e tem a Dot. Não tem certeza ainda como é que eles vão colocar esses outros 2 filhos na história, até o momento não apareceram. E o Lord Jon lembra dessa conversa com ele justamente pelo fato de que nesse momento da história, o Lord Jon tá tendo que fazer um juramento em prol da causa de independência dos Estados Unidos para conseguir se ver vivo, para conseguir sobreviver em meio a tudo isso. E durante esse juramento ele se lembra dessa conversa. E aí a gente retorna justamente pra casa do Lord Jon, em que o Jaime tá lá arrumando o lustre, né, gente? Como se fosse a casa dele. Ah, vamos ter que falar disso de novo, né? Ah, tá sendo difícil pra poder conseguir visualizar o Jaime e a Claire aí usando a casa dele. Embora, agora, com tudo que aconteceu nesse episódio, o oficial chegando aí, falando, ó, vem cá, tô procurando uma casa pra poder organizar um jantar aqui. Já que a cidade foi ocupada justamente pelo exército continental, então ele tá se apossando, né, das casas que estão vazias e acaba fazendo sentido, ok, a Claire e o Jaime permaneceram lá. E acontece então que vai ter um jantar e visualizar esses 2 aí nessa casa. E como esperado de um episódio escrito pela própria Diana Gabaldon, a gente vê aqui, ó, a senhora Fig brilhando, puxando a orelha desse oficial aqui que chegou como se a casa fosse dele, né, e ela deu um jeito de botar ele no lugar dele. E em meio às preparações para esse jantar que vai acontecer lá na casa deles, a Claire se encontra com o Lafayette. E é muito interessante ver toda a empolgação que a Claire tem de conhecer as figuras históricas aqui na série. Nos livros, eu acho um pouco difícil ler tudo isso que acontece em relação à política, né, ali do que acontece no momento em questões históricas. A série, eu acho que ela retrata muito melhor pra gente conseguir perceber justamente a empolgação e a satisfação que a Claire tem de conhecer esses ícones da história e pensar que ela tá fazendo parte e tá ajudando a construir o futuro que a Brianna e ela mesma vivenciaram posteriormente. Ou anteriormente, né? Que no caso é o passado delas, mas tudo bem. O jantar então acontece e eu só fico pensando como que a senhora Fig conseguiu fazer esse tanto de comida, assim, do nada, sem aviso, sem ajuda, pelo menos a gente não viu ninguém ali ajudando ela. E tem algumas cenas bem interessantes, como a Claire, por exemplo, comendo ali aquela comida que o Lafayette levou pra ela, né? Ai, gente, eu ri, eu confesso, eu ri. Foi muito bacana conseguir ver esse humor instalado em várias cenas aqui desse episódio. E uma das coisas que me chama a atenção nessa conversa que eles têm aqui é a presença da Claire junto com os generais. E isso é de se surpreender justamente pelo fato da época que aquilo tá acontecendo. Por ser Outlander, por ser o Jaime ali, o marido da Claire, e por a Claire ser a Claire, eu entendo que ela tá ali. Mas isso trouxe um ar, pelo menos pra mim, de que, poxa, como que eles aceitaram uma mulher estar ali? É claro que eu não concordo com isso, mas seria o pensamento deles como oficiais daquela época em uma causa tão importante como a independência dos Estados Unidos.
E nesse jantar a gente ainda conhece o Percy Bitchman, que a Claire até justamente pensa assim, olha, o seu sobrenome é o mesmo do meu, e eles conversam ali sobre isso. Nos livros, o Percy tem uma presença bem mais forte do que aqui na série. É a primeira vez que a gente tá vendo ele aqui, não tenho certeza se ele já foi mencionado anteriormente, mas eu acho que não. Se ele já tiver sido mencionado e você lembrar disso, deixa aqui nos comentários, por favor, mas até onde eu revi a série, não lembro de o pessoal mencionar ele. E, inclusive, ele tem um arco muito interessante nos livros em que ele procura o Fergus para poder conversar com ele de um assunto muito importante e que vamos ver se na 8ª temporada eles conseguem trazer justamente esse arco do Percy com o Fergus para a gente poder assistir. E outra coisa interessantíssima que acontece nesse jantar é justamente a Claire conseguir receber essa bandeira e ter essa conversa sobre a bandeira, que é uma versão prévia, que é uma versão anterior à bandeira que a gente tem hoje dos Estados Unidos da América. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu em relação a William e a Jane nesse episódio. Gente, eu acho que a Jane foi, assim, uma atriz que eles colocaram, uma atriz tão bonita e deu tão certo para esse papel da Jane, e nessa parte a gente não vê só o William e a Jane, a gente vê uma pessoa a mais, a Fanny. Antes do William se encontrar com a Jane e a Fanny, ele chega lá justamente para poder entregar as cartas, leva ali E ele é chamado a atenção ali justamente pela aparência que ele tá, que ele deveria se arrumar melhor, que tem aquela parte ali do uniforme dele, se eu não me engano se chama gorjal, que tá faltando, e ele pede lá para ele poder se limpar. E nesse momento que ele vai se limpar e se organizar ali, e justamente ele encontra a Jane e a Fanny. Ele fica surpreso de ver elas, fica contente, mostra como ele é um cavalheiro ao conhecer a Fanny, a irmã da Jane, que é justamente a Frances Pocock. E a Jane conta pra ele que ela precisa de ajuda, ela quer justamente a proteção deles, porque o Capitão Harkness voltou. O William fica um pouco surpreso, né, de pensar, mas ele é do exército, o que você tá fazendo aqui então? E ela fala, não, ele tá lá na Filadélfia, né, não pode vir pra cá. Embora eu possa me virar pra poder fazer a minha vida aqui no exército, eu não quero o mesmo pra minha irmã, então eu quero a sua proteção pra gente poder sair daqui. O William concorda, a Jane quer resolver esse trato com o William à forma dela, a forma com que ela sabe, mas o William fala, não, você vai trabalhar então, você vai ficar encarregado de cuidar aqui da minha lavanderia. A Jane, ela não sabe como fazer isso, a Jane não sabe nem como usar dinheiro, apesar dela fazer dinheiro lá no bordel, de saber quanto que vale cada ação dela, ela não sabe o que ela pode comprar com aquilo. Durante a noite, a Jane vai até tentar agradar o William ali, o William fica bravo e fala que não, que ela poderia trabalhar em um bordel, mas que ela não trabalhava pra ele. E a gente consegue ver justamente um sentimento crescendo ali entre os dois. E logo mais, a Jane acaba contando pra ele tudo o que aconteceu, o motivo dela tá fugindo, o motivo dela precisar da proteção dele. E ela fala que tá saindo dali, que ela precisa sair dali. E a forma com que ela conta isso ali pro William, que a gente vê isso sendo narrado, é um tanto quanto emotivo, quanto repugnante de pensar que essas coisas acontecem, que essas coisas aconteciam, e justamente da forma com que ela narrou ali. Que o que acontece é que o Capitão Harkness pagou para ter a virgindade da irmã dela, e a Jane foi junto justamente para conseguir cuidar dela no pretexto de que, eu vou acalmar a situação. Só que a Jane acabou matando o Capitão Harkness nesse processo para poder salvar a irmã dela. E agora ela precisa fugir dali. Tudo isso que acontece em relação a esses personagens, a William, a Frances e a Jane, acontece dessa forma no livro. Várias falas são muito parecidas com tudo que foi falado, vários gestos e várias ações. Então foi muito bacana poder ver essa atriz, juntamente com o ator que faz o William, dar vida àquilo que a gente leu nos livros. Só tem uma pequena diferencinha ali em relação a Frances, porque nos livros ela tem a língua presa. E isso faz ela falar algumas palavras erradas, inclusive o próprio nome do William. Enquanto isso, na linha do tempo da Brianna, em 1980, a gente vê a Brianna retornando à casa em Lallybrook justamente para poder conseguir averiguar o que está acontecendo ali. Ela está com a espingarda dela na mão e ela identifica que tem 2 pessoas na casa. No momento que ela está identificando isso, ela vê o furgão do Ernie chegando. Quem que é o Ernie? É o esposo da Fiona. E quem está com eles, nada mais, nada menos do que as crianças, os filhos dela. No livro, a gente tem um capítulo todinho falando o que estava acontecendo ali na casa da Fiona, que é uma pensão, um hotel. E o Rob Cameron vai até essa pensão para poder conversar com a Fiona, porque ele quer saber mais sobre o Círculo de Pedras, tudo mais envolvido em relação a isso, e acaba batendo na Fiona. E aí, o Ernie vai lá levar as crianças de volta para a mãe dele, porque se torna uma situação já muito perigosa para eles. E foi muito bom assistir isso aqui dessa forma, porque eu acho que quando tem essas cenas de ações, a atriz que faz a Brianna, ela é excepcional. Eu gosto muito de ver ela em ação. Às vezes em cenas apenas com diálogos, eu sinto assim um pouquinho morna ali a situação, a atuação, mas quando precisa ter uma ação, eu acho essa atriz muito boa. E a gente vê isso aqui, esse tanto de ação. Ela chega lá justamente
pra poder tirar eles dali, porque não, vocês não podem estar aqui agora, volta pra dentro do carro, volta aí, e começa a atirar, e toda aquela coisa, e quem tá ali na casa dela, sai da casa dela, e aí tenta pegar eles ali dentro do furgão, e aí ela dá um soco em alguém ali, e esse alguém aparece o rosto dessa pessoa. E o Rob Cameron chega logo em seguida e ainda grita o nome dessa pessoa. Callahan é o nome deste senhor. Acontece que nos livros o Callahan ele tem uma presença um pouco maior. Vocês lembram lá na primeira parte dessa 7ª temporada, em que no momento que o Rob Cameron conversa com o Roger lá na escola e combina com ele de ir lá jantar? Acontece que nos livros ele combina de ir lá para poder levar um amigo dele, justamente o Callahan, para poder mostrar os fundos da casa dele ali, onde tem um cemitério, porque o Callahan ele é um arqueólogo e ele queria olhar as pedras lá. Então o Callahan vai até Lallybroch nos livros, tem essa situação lá que ele tá ali no jardim de Lallybroch, só que aqui na série eles cortaram essa aparição do Callahan visitando Lallybroch, e a gente só tem justamente essa cena desse Callahan aqui nesse momento, com o Rob Cameron gritando o nome dele, justamente para poder trazer esse contexto pra gente, que esse personagem acaba sendo importantíssimo para a história. Bom, a gente assume que ele é super importante para a história porque a gente tem apenas algumas pistas ali do livro 9, mas não sabemos ainda como que isso termina, porque a gente está esperando ainda o livro 10 ser lançado, não é mesmo, minha gente? E quando a Brianna consegue uma distância ali da casa juntamente com a Fiona e o Ernie e as crianças, a Fiona explica que o Rob Cameron foi lá e que ficou perigoso e que ela achou melhor se encontrar com ela. E o marido da Fiona até fala, você não deveria ir até onde seu marido está, lá em Boston? E a Brianna chega à conclusão de que ela precisa sim se encontrar com o Roger. E isso deixa a gente pensando, né? Como assim ela vai se encontrar com o Roger? Ela vai viajar pelas pedras? O que os próximos episódios vão deixar a gente esperando? Eu te adianto que é muito bacana tudo que acontece logo em seguida. Mas não vamos ficar dando spoiler por aqui, né? Na hora que acontecer a gente comenta. Enquanto isso, de volta ao acampamento do Exército Continental, a gente vê justamente o Jaime treinando os homens dele. E a gente vê o empenho que ele tem em treiná-los para que ele possa trazer de volta todos esses 300 homens vivos de volta para casa após a próxima batalha que a gente vai ver aí no próximo episódio. E enquanto eles estão lá no acampamento, a Claire tá ali tratando do pessoal e de repente ela se depara com quem? Com o Lord John. E o Lord John explica toda a situação para ela e chega ao ponto de que ela vai cuidar do olho dele lá na casa dele. E quando ele chega lá, gente, que ele vê aquela bandeira na casa dele, ele até brinca, né? Ó, se o meu olho bom tiver bom mesmo e tá vendo isso aqui do jeito que tá, você nem precisa mexer no outro. E a gente vê de novo esse humor que a escrita da Diana Gabaldon não traz pra gente. Nos livros, nesse momento que a Claire consegue cuidar do Lord John ali, ela cuida de fato do olho do Lord John, utiliza o mel para poder facilitar essa lubrificação na região e faz justamente essa manobra aí de fazer essa torção para poder organizar esses músculos e tendões no olho do John. Nesse momento, nos livros, o Germain está junto. O Germain tem uma presença muito bacana no livro 8 e a gente tem um dos momentos mais icônicos no livro nessa parte. Em que o Germain, com toda a sua sinceridade do mundo, vira pro vô dele e fala: "O senhor não bata nele outra vez, vovô", ordenou o Germain, muito sério, quebrando o silêncio. "Ele é um homem muito bom e tenho certeza que não vai levar a vovó pra cama de novo, agora que o senhor está em casa para fazer isso." Simples assim, minha gente. Cadê o Germain pra poder falar isso? Pra poder ter esse climão aqui pra gente? Pensa tanto que isso é interessante. Mas infelizmente o Germain, Fergus e o Marcel não foram escalados, né, pra essa parte dessa temporada. Então vamos ficar só aqui na análise mesmo dessa fala do Germain. Nós temos também uma aparição do Ian e da Rachel, um momento íntimo deles e também um outro momento em que o Ian se prepara pra batalha e vai pintar o seu rosto. E eu acho que é muito bacana eles trazerem isso agora para esse momento da história, porque o Ian ele tem isso, de pintar o rosto justamente para essas batalhas. E lá no livro 9 a gente vê um momento que a Rachel pinta o rosto dela. E eu espero muito que a gente possa ver isso na 8ª temporada. Então acho que eles trouxeram esse momento para cá para poder dar um contexto para aquilo que está por vir na próxima temporada. Enquanto isso, no acampamento do exército britânico, a gente vê o William juntamente com o Richardson. O Richardson entregando para ele novamente mais uma missão de entregar uma carta para um determinado grupo, que é justamente lá no Exército Continental. E se vocês se lembram bem, na primeira parte dessa 7ª temporada, o William vai em uma missão de entregar uma carta para alguém que o Richardson mandou, e nesse processo todo o cavalo dele ali dá para trás, né? Ele perde as cartas dele ali no pântano e não consegue cumprir essa missão. E por isso que ele fala que ele não vai falhar com ele novamente. E aí a gente volta justamente para casa do Lord John, em que agora a gente já vê o Lord John em um aspecto melhor, esse olho dele tá melhorando, ainda bem, né, graças a Claire.
E nessa situação toda, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente já percebe o Jaime um pouquinho mais aberto em relação a tudo isso, assim, a poder organizar a situação. E nesse momento aqui, a gente vê o Percy chegando ali justamente para conversar com o Lord John. Conversar com ele para poder avisar ele sobre as intenções do Richardson. E que a gente percebe um clima aqui entre os dois. Como eu disse, o Percy ele tem uma aparição muito maior nos livros e pode ser que isso pode ter gerado um pouco de confusão para o telespectador que só assiste a série e não lê os livros. Mas o Percy ele é um meio-irmão do Lord John, ele é o irmão adotivo ali dele, faz parte da família, não é de sangue. E nesse processo aí de convivência dos dois, eles tiveram um caso, eles viveram um romance. E dá para perceber isso, a afeição que o Percy tem pelo Lord John nas falas dele. Mas o que importa aqui é que ele vem justamente avisar dessa intenção do Richardson. E ele avisa justamente que o William está em perigo porque o Richardson ele tá com planos de fazer mal à família dele, justamente em uma forma de ameaça ao Duque de Pardoe, ao Hal, que a gente viu no início do episódio. Nos episódios anteriores, a gente viu ele conversando com a Claire, falando que ele era um espião, que ele estava do outro lado, né? Que ele tá ali vestido como um oficial do exército britânico, mas ele está do lado dos americanos, e ele pediu para Claire espionar o Lord John. E desde aquele outro momento em que, na primeira parte da 7ª temporada, que ele manda o William levar aquela carta, ele já tá querendo o mal do William justamente para poder conseguir atingir o Hal, atingir o Duque de Pardoe. E agora, novamente, ele tá com essa intenção. E por que ele quer atingir o Duque de Pardoe? Porque o Hal, nesse momento da história, ele tá falando ali na Câmara dos Lords, do pessoal britânico, ali que tá encabeçando, né, justamente essa situação toda, essa guerra, e ele tá falando sobre reconciliação. Ele tá falando sobre abandonar a guerra, sobre deixar os americanos vencerem. E o Richardson não quer isso. Acontece que o Richardson ele é um personagem um tanto quanto complexo em relação às intenções que ele tem. Mesmo nós, leitores dos livros, a gente ainda não tem certeza de qual que é o objetivo ali por trás de tudo que ele está fazendo. A gente tem uma noção do objetivo dele, porém não tem assim 100% de certeza como que isso se liga a toda a família Fraser. Eu acredito que a gente vai ter mais informações sobre isso no próximo episódio e aí eu trago um outro vídeo pra vocês explicando tudo isso que tá acontecendo. Mas se você quer muito saber spoiler, eu fiz um diário de leitura enquanto eu li o livro 9, tá aqui no canal, vou deixar aqui no card o diário em que eu comento justamente essa parte dessa descoberta que a gente tem lá no livro 9. E a partir desse momento que eles aprendem que o William está em perigo, o Lord John conta isso pro Jaime justamente para eles conseguirem organizar alguma coisa para salvar o William. E nesse momento a gente vê o Jaime falando que ele não pode sacrificar e deixar ali as pessoas que estão sob o comando dele, os 300 oficiais que tá ali para lutar, os 300 soldados, para ir atrás do filho dele, mesmo que seja o filho dele. Mas aí o Lord John dá a ideia de ir um dos soldados dele, no caso o Ian, e um prisioneiro. No caso ele. E aí, dessa forma, ele coloca o Ian e o Lord John para poder ir atrás do William e resolver essa situação e conseguir salvar ele e impedir que algum mal aconteça ao William. E nesse momento aqui é interessante duas coisas que o Jaime fala pro Lord John. Primeira coisa que o Lord John comenta sobre ele estar ali amarrado com aquelas algemas e o Jaime fala, você não se acostuma com isso. E isso aqui faz a gente lembrar justamente em todo o tempo que o Jaime estava lá na prisão de Edsmere, em que ele esteve amarrado com as correntes nas mãos e nos pés o tempo inteiro. E ele fala, não dá para se acostumar com isso. E a segunda coisa que ele fala que é muito tocante é justamente quando ele fala pro John, vá lá e salve o nosso filho. E nesse momento aqui, minha gente, eu vejo que a série tá tomando um rumo que é muito mais direto do que aquilo que acontece nos livros, em termos do que acontece com o William, com os personagens, o Richardson, tá bem mais acelerado, ainda bem, e já que é Diana que escreveu esse episódio, eu fico pensando, por que ela não fez o trem mais rápido lá no livro, gente? A gente gasta quase que 2 livros pra poder entender tudo que tá acontecendo com o Richardson e quais são as intenções dele, e aqui foi em 2 episódios a gente já descobriu, né? Ainda bem, eu achei que ficou ótimo como eles colocaram isso daqui, como que a Diana escreveu isso para esse episódio em específico, justamente porque fica claro a intenção de cada um e qual o papel de cada um. E aí o episódio termina justamente com o William chegando ali naquela parte do acampamento do Exército Continental, entregando essa carta que o Richardson mandou. E é até triste observar a ingenuidade que o William tem. O William tá achando que ele finalmente conseguiu executar aquilo que o Richardson pediu pra ele. Ele fica alegrinho ali, oferecem café pra ele. Ele fala, quero café sim, que não sei o que. E você vê no rosto dele que ele não tá com medo, ele tá com a guarda baixa. Ele tá assim, confortável demais em um território inimigo. E isso pra mim é ingenuidade do William.
E a gente vê aquele oficial do Exército Continental usando uma cifra para poder ler a mensagem do Richardson e já chama o William para poder ficar para o jantar. E aí o episódio acaba e a gente fica pensando, o que esse homem vai fazer com o William? Nossa senhora, e cadê a Jane? E com tudo isso que aconteceu, eu acho que esse episódio foi, assim, muito bom, foi gostoso de assistir, não foi nem acelerado demais, também não foi lento, trouxe as coisas na medida certa, adaptou as situações do livro, trazendo aquilo que importava e de forma direta, o que ficou assim, ó, supimpa. E agora eu mal posso esperar pro próximo episódio. E a gente pode esperar desse próximo episódio a guerra acontecendo ali, a batalha assim no seu auge, todo mundo correndo, a Claire cuidando das pessoas, o Denzel ali também. Sangue pra cá, sangue pra lá, cavalo aqui, arma disparando. E nós vemos também um círculo de pedras, a gente vê o Roger, a gente vê a Brianna segurando uma carta e tudo que acontece em relação a cartas nesse momento nos livros é espetacular. E a gente vê também o amor entre o Jaime e a Claire. E se você gostou dessa análise, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para poder acompanhar todos os detalhes do que acontece em cada episódio dessa 7ª temporada de Outlander.